E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente está aqui para ler alguns relatos ou histórias, né? Então o tema do vídeo de hoje é relatos de pactos, né? Com o diabo ali, né? Caso acordos, esse tipo de coisa que acontece. No canal também tem outra história aí é um pouco mais comprida, né? Retirada aí diretamente do livro de São Cipriano aí, uma história de pacto também, né? Bem interessante até para ouvir, né? Caso vocês queiram. Então, no vídeo de hoje eu trago 3 relatos aqui, né? Ou histórias, eu não sei se é verdade ou não, né? Então vamos tratar como história, né? Tem 3 histórias para passar o tempo, né? Ok, vamos a elas. Então, o primeiro relato, né? O título é O Dinheiro Sujo e a Doença de Minha Mãe. Possivelmente os nomes já estão trocados aqui, né? Eu pedi, né? Para quem passou isso aqui para mim aqui que trocasse. E eu espero que não venha comprometer ninguém aí, né? Mas eu acho que não dá nada também, né? Vamos lá. Vamos ao primeiro relato. Eu não sei como meu pai teve coragem. Ele sempre foi um homem bom. Então tem algumas palavras, né? Não está muito bem escrito aqui, né? Mas vamos lá. De novo. Eu não sei como meu pai teve coragem. Ele sempre foi um homem bom, trabalhador. Mas a vida apertou tanto que ele piorou. A gente morava numa casinha de madeira e ele sonhava em ser rico, ter um carrão, dar a vida de rainha para minha mãe. Um dia, ele sumiu a noite toda. Voltou somente de manhã, com um cheiro estranho, tipo de enxofre e perfume barato. Ele estava diferente, os olhos brilhantes, de um jeito feio. No dia seguinte, o dinheiro começou a aparecer. Uma lote de nota nova, sem explicação. Ele dizia que era um negócio que tinha dado certo, mas eu senti um frio na espinha quando ele falava isso. Aí a coisa começou a ficar feia. Minha mãe, que era forte que nem um touro, começou a definhar. Primeiro foi uma tosse seca, depois ela não conseguia mais andar. Os médicos não achavam nada, diziam que era coisa da cabeça dela, mas eu via um medo nos olhos dela. Ela sussurrava que viu uma sombra. Ela sussurrava que viu uma sombra perto de sua cama, sempre a esperando. Eu lembro de uma noite, eu tinha 10 anos. Meu pai estava contando dinheiro sobre a mesa, rindo, rindo sozinho. Minha mãe chamou ele, a voz quase sumindo de fraca. O que você fez, João? O que você fez com a gente? Ele parou de rir e o olhar dele ficou vazio. Eu dei o que ele queria, Maria, e ele me deu o que eu pedi. Minha mãe morreu 3 dias depois. Na hora que ela deu o último suspiro, o dinheiro na mesa de meu pai pegou fogo sozinho. Ele gritou, tentou apagar, mas era um fogo frio que não queimava a madeira da mesa, somente o dinheiro. Meu pai ficou rico, né? Sim, mas ele perdeu a única coisa que amava, e eu perdi minha mãe por causa da ganância dele. Hoje ele vive numa mansão, mas é somente um fantasma do homem que foi. Eu não chego perto dele. Tenho medo que a sombra que levou minha mãe ainda esteja por perto, esperando para levar o resto da família. O dinheiro dele é sujo e a maldição pegou na gente. Esse foi o primeiro relato. É interessante. Vamos para o segundo. A fama de meu irmão e o sumiço de minha filha. Novamente, né, digo aqui que os termos, né, e lugares talvez, né, são trocados aqui para evitar aí as pessoas serem reconhecidas. Não sei de que época é, né, esses relatos nessas histórias, né? Vamos lá. Meu irmão, o Zé, sempre quis ser famoso. Cantava bem, tocava violão, mas não saía do bar da esquina. Ele ficava revoltado, dizia que o mundo era injusto. Eu falava para ele ter fé, mas ele só ria. Um dia, ele veio com uma história de que tinha ido numa encruzilhada, no meio do mato, e tinha feito um trato para ter para ter a voz que ia parar o Brasil. Eu briguei com ele, chamei de doido, mas ele só deu de ombros. Em menos de um mês, o Zé estava na televisão. A voz dele era de arrepiar, de tão linda e forte. Virou um dos cantores mais famosos. O Zé da Voz de Ouro.
No caso aqui, né, no caso como eu falei, talvez a expressão é somente, né, para poder descrever aqui, né, porque Garganta de Ouro, né, Milionário José Rico, né, e eu acredito que talvez não seja eles não, né, mas vamos lá. Então, é o Zé da Voz de Ouro. A gente ficou feliz, claro, mas tinha um porém. Minha filha mais nova, a Luana, de 5 anos, começou a ter pesadelos. Ela acordava gritando, dizendo que o tio Zé tinha um amigo feio que queria brincar com ela. Eu achava que era coisa de criança, né? Nada demais. Mas o medo virou terror no dia do show dele aqui em nossa cidade. A gente estava na primeira fila, orgulhoso. O Zé cantava e a multidão ia à loucura. No meio da música, a luz do palco falhou e ficou tudo escuro por um segundo. Quando a luz voltou, a Luana tinha sumido. Procuramos por tudo, chamamos a polícia, nos vizinhos e nada. Ninguém viu, ninguém ouviu. O Zé ficou desesperado, mas a carreira dele continuou. Ele canta, ele sorri, mas eu vejo a dor nos olhos dele. Ele sabe que o preço da fama foi a minha menina. Eu não tenho provas, mas eu sei. Aquele amigo feio que ele fez na encruzilhada levou minha Luana. E o pior é que Zé não consegue parar de cantar. É como se a voz dele não fosse mais dele, mas sim do demônio que está cobrando o aluguel. Eu vivo com medo, esperando o dia que ele vai voltar para levar mais um de nós. Muito lindo. Vamos para a terceira e última história, né? A vingança da minha tia e a loucura de meu primo. Minha tia, Dona Cleusa, era uma mulher amargurada. O marido dela, meu tio, largou ela por uma mulher mais nova e ela jurou vingança. Ela era muito de igreja, mas a raiva era maior que a fé. Ela começou a andar com uma gente estranha que falava de magia, de força oculta. Ela queria que o ex-marido sofresse, que perdesse tudo. Eu a avisei. Tia, isso é coisa do capiroto, coisa do bicho, né? Não mexe com isso não. Mas ela nunca me ouvia. Ela fez um pacto, eu sei que fez. O marido dela, de uma hora para outra, perdeu o emprego, a casa e a amante fugiu. A vingança dela estava completa, mas o diabo não faz nada de graça, não é mesmo? O filho dela, meu primo, o Antônio, era um menino bom, estudioso. Ele começou a ter alguns ataques de nervo, falava sozinho, dizia que via a mãe dele com uma cara de bicho. Ele tentava fugir de casa, dizia que a casa estava cheia de olhos vermelhos. A tia Cleusa tentava esconder, mas a gente via. Ela ficava trancada no quarto, rezando e chorando. Mas o mal já estava feito. O Antônio, né, foi internado e a última vez que eu o vi, ele estava amarrado na cama, gritando que a mãe dele tinha vendido ele para o inferno. Tia Cleusa ficou rica, mas a riqueza dela é uma prisão. Ela vive sozinha, com medo de tudo. Ela tentou desfazer o pacto, mas ele nunca deixa. Ele cobra o que é dele e ele cobra o que é dele, e o que ele cobra é a paz da família. Eu não desejo isso para ninguém. A gente paga pelo pecado dos outros, e o medo de ver o Antônio daquele jeito me persegue até hoje. O diabo não quer só a alma de quem assina, ele quer a dor de quem fica por perto. Então, esses foram os 3 relatos, né, de pacto com o diabo, né? Então, sem exceção, né, todos não dão bom, né? Então, você que estiver assistindo aí, né, só por efeito de curiosidade, mas não vá atrás dessas coisas não, porque não compensa, né? Até hoje, nos que eu ouvi e alguns que eu já li, nenhum deles compensou. Sempre o preço é muito alto a se pagar, né, por isso. Então, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, né? E tenha paciência que você consegue, mas, né, não é uma coisa recomendável, certo? Então, chegamos ao final do nosso vídeo, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram, né, deixa o like e pense em se inscrever no canal também para poder assistir outros vídeos, né, e ouvir outros relatos iguais a esse. Até mais e valeu!